que a gente vai falar no programa, que é contratação temporária para o final do ano. Isso porque quando chega Natal, a gente fala muito sobre isso. Quando chega no São João, aqui em Campina Grande em especial, fala muito sobre isso. Mas é um assunto que interessa não só a trabalhadores, como também a empresários. Porque o que muita gente não sabe é que o trabalhador, mesmo contratado nesse regime temporário ou por prazo determinado, ele também tem seus direitos, precisa ter seus direitos garantidos. Quem conversa conosco agora por videoconferência é o advogado Moacir Mendes, que é advogado trabalhista e especialista nessa área. Ele conversa conosco agora por videoconferência. A gente vai bater esse papo agora para falar sobre um assunto que interessa a muita gente, né, doutor Moacir? Principalmente aqueles que começaram a trabalhar agora em novembro, final de ano. Eu vou perguntar, já começar com uma provocação. Existe uma diferença entre trabalho temporário e trabalho por tempo determinado? É isso? Boa tarde. Boa tarde, querido Márcio. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Plantão Campina, aqueles ouvintes que estão aqui conosco. Primeiramente, quero dizer do meu prazer e a minha satisfação estar aqui com vocês agora, tirando essas dúvidas e conversando, né? Verdadeiramente, Márcio, existe uma diferença imensa sobre a questão do trabalho temporário, né? E esse trabalho temporário, ele precisa realmente ser adequado à legislação, que é a legislação vigente, né? E como ela explica. Então, para que os empresários tenham noção do que deve ser feito, ele precisa realmente verificar a legislação, né? Para que não ocorra qualquer erro nas suas contratações para o trabalho temporário. Vamos só na prática assim explicar o que é que difere um do outro. O que é contrato temporário e o que é contrato por tempo determinado? Qual a diferença principal? Claro, vamos lá. Eu vou citar aqui alguns pontos de diferença. O primeiro ponto de diferença, que eu acho que é aquilo que tem mais dúvidas das pessoas, é quanto ao tempo, né? O contrato temporário de trabalho ele só pode acontecer, primeiro, em períodos sazonais, em períodos que, por exemplo, existe uma alta demanda da indústria, uma alta demanda do comércio, né? Em Campina Grande, como já dizia em outras entrevistas, Campina Grande nós temos essa alta demanda em junho, né? Que é a época de São João, que é a nossa maior festa, né? Mas nós temos uma alta demanda também no Natal, e a indústria tem altas demandas também em períodos sazonais. Então é para isso que funciona o contrato de trabalho temporário. Já no contrato de trabalho por tempo determinado, ele pode acontecer em qualquer mês do ano, em qualquer tempo. No contrato temporário, né, você precisa ter um período de 180 dias, podendo prorrogar por mais 90 dias, ou seja, o total do contrato é de 270 dias, né, podendo ser extinto antes, obviamente, né. No trabalho de contrato de prazo determinado, o total são de 2 anos, então você pode ter um contrato de trabalho de prazo determinado por 2 anos. Além de tudo, nos contratos de prazo temporário, né, nos contratos de trabalho temporário, precisa existir uma empresa intermediadora. Então não é assim ao bel prazer chegar e contratar uma pessoa que chega lá no seu negócio e aí você vai contratar por contrato temporário. Não é assim que funciona. A legislação diz expressamente que precisa existir uma empresa intermediadora onde tem esses funcionários e faz a contratação temporária. Como se fosse, digamos assim, uma terceirização, uma terceirizadora, digamos assim, de trabalho temporário. Já no contrato, né, por prazo determinado, não há essa necessidade, o empregador pode contratar diretamente o empregado. Eu acho que são as principais diferenças, são essas. Ô, doutor Moacir, nos dois casos, o trabalhador, mesmo que eu não sei se é esse o termo correto, o vínculo precário, um vínculo provisório, ele tem direito os direitos trabalhistas, né, tipo FGTS, 13º proporcional. O que é que esse trabalhador, que mesmo vinculado de forma provisória, tem direito? Eu entendo que não se trata, Márcio, de vínculo precário, né? Na verdade, o contrato temporário é apenas a questão da modulação contratual, porque as regras da CLT, elas são indisponíveis. Então, nem o próprio empregado, ele pode dizer que não quer, por exemplo, assinar a carteira. Isso não existe, né? As regras nesse tipo de contratação, elas são indisponíveis. Então, precisa verdadeiramente assinar a carteira, registrar, pagar FGTS, INSS e tudo mais que é necessário a qualquer tipo de trabalho, seja ele contrato temporário, seja ele por prazo determinado, seja ele por prazo indeterminado, que a regra geral é por prazo indeterminado. E, doutor Moacir,
para quem está, obviamente, entrando nessa modalidade agora no final do ano, é importante a orientação, ela serve para o trabalhador e também para o empresário. Que tipo de orientação o senhor daria ao empresário que está, obviamente, contratando e muitas vezes não sabe que tem algumas obrigações a cumprir com esse trabalhador? Vamos lá. Primeiro, o empresário que está contratando precisa estar verdadeiramente instruído através de um advogado de sua confiança trabalhista para que ele não faça qualquer tipo de irregularidade na contratação. Se ele for contratar, se for uma empresa que acontece muito, principalmente aqui na nossa cidade, né? Empresas do ramo calçadista, do ramo de vestuário, do ramo de alimentação e todos os outros ramos, né? Porque vai ter uma alta demanda nesse momento, ele vai procurar uma empresa intermediadora para poder fazer o contrato de trabalho temporário. E é muito importante, porque nesse caso a empresa intermediadora ela é solidária, ou seja, tem que ser uma empresa idônea, porque ela também vai responsabilizar-se caso dê algum tipo de erro nesse tipo de contrato, né? Então ele precisa observar que precisa uma contratação de uma empresa intermediadora para fazer um contrato determinado, um contrato de trabalho temporário, né? E ele precisa observar que esse contrato só pode acontecer nesses períodos. Então empregador, nada de buscar em períodos diferentes a esses períodos sazonais a contratação de empregados por contrato de trabalho temporário. Ou seja, a excepcionalidade não pode virar regra, né? É excepcional mesmo e nesse período estabelecido, nessas brechas estabelecidas. Aqui em Campina, acho que fica muito perceptível, né, a questão do São João, que é aquele micro período ali no meio do ano, e no final do ano. Agora, isso varia de acordo com as regiões, né? Por exemplo, no litoral o pessoal contrata mais no verão, né? A sazonalidade ela tem que respeitar as características regionais, né? Por exemplo, se a gente for para João Pessoa aqui, que a gente está bem pertinho, né, o mês de janeiro, com toda certeza, é um mês que precisa de uma contratação temporária imensa, que é diferente de Campina, que o mês de janeiro já não é um mês tão de contratação temporária. Então, essas sazonalidades são períodos específicos, locais, né? O regimento laboral, Márcio, e é bom que todo mundo entenda, ele é feito pela análise local. Então, por mais que existam regras gerais, né, a observância do trabalho é no local de trabalho e não em outro local. Então, preciso só ver o regramento verdadeiramente local sobre a questão dos períodos de sazonalidade. Moacir Mendes, advogado trabalhista, e está conversando conosco. Doutor Moacir, como é que as pessoas lhe encontram nas redes sociais? Se quiser prestar dos seus serviços, precisar tirar alguma dúvida, é fácil lhe encontrar? Nós temos uma rede social no Instagram, né? Moacir A. Mendes, né, essa no Instagram, e nós temos também a rede social do Amorim Mendes Advogados, onde lá postamos diversos trabalhos, né, seja no ramo trabalhista ou seja nos demais ramos que o nosso escritório atua, né. Nós falamos sempre para o empregado e o empregador, porque a gente acha importante dar a dica para ambos, né, e incentivar verdadeiramente que as pessoas sigam o que a regra diz e o que a lei diz. Doutor Moacir, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar conosco, tirar essas dúvidas, prestar esse serviço para quem está nos acompanhando. Uma excelente tarde, boa semana. Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço, né? Eu quero agradecer imensamente a esse blog, que é tão importante aqui na nossa cidade, na nossa região, né? Pelo espaço aqui dado aos advogados, para que a gente possa realmente tirar essas dúvidas que é tão pertinentes, principalmente nesse período. Muito obrigado e obrigado a todos que nos assistem. Boa tarde para o senhor.